Olá pessoal do Super Aprova, tudo bem? Vamos começar mais um estudo aqui sobre filosofia e hoje eu, professor Wilson, vou estar trabalhando com vocês algo que é de central importância para a compreensão da história da filosofia grega, que é justamente o que nós convencionamos chamar de filosofia helênica, um novo conceito de felicidade. É de central importância compreender, pessoal, que o objetivo da nossa aula de hoje e o objetivo de aprendizagem é justamente estabelecer como esse período denominado helenismo foi de central importância para que a gente feche esse período da filosofia grega e inicie aí, consequentemente, os estudos na filosofia medieval, né? O primeiro elemento que a gente tem que deixar claro para pensar a filosofia helênica, né, é o que aconteceu depois da morte de Platão e Aristóteles. Então percebam, essas duas grandes figuras da história da filosofia morreram e pararam de construir seus sistemas filosóficos. As escolas platônicas e aristotélicas continuaram ali no território grego. No entanto, houve algo que mudou o foco de investigação da filosofia grega. E o que foi isso? O domínio de Alexandre o Grande. Né? As polis que compunham o território grego perderam a sua autonomia e passaram a se tornar apenas um apêndice do território macedônico que continua em expansão. É importante ressaltar, pessoal, que o domínio de Alexandre o Grande sobre o território grego não implicou na total supressão da cultura grega. Pelo contrário, Alexandre sempre deu muita vazão para que os gregos continuassem trabalhando seus elementos culturais. Mas pensem comigo um momento. Imaginem os gregos que formularam esse sistema político todo centrado na ideia da polis, da ágora, do debate político, do debate público em torno das suas ideias. Agora eles não são mais autônomos. Eles estão sob o domínio de um imperador, que é Alexandre o Grande. Isso vai ter um impacto direto na investigação filosófica desse tempo. E aí a gente começa a ter as principais escolas do período helenístico. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre elas hoje, hein? O cinismo, o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo. Aqui nós temos fundamentalmente as 4 grandes escolas do período helênico, né? De um modo geral, tais escolas de pensamento buscaram construir um complexo apanhado de orientações de conduta para a vida e através, né, por meio da ausência do sofrimento, chegar à felicidade e ao bem-estar. Essa é a questão central das filosofias ditas helenísticas. Elas buscam estabelecer um caminho para a vida feliz. Né? Então são filosofias que estão pensando o quê? A questão do que representa a vida feliz, do que representa a morte, de como alcançar um lugar de tranquilidade para a existência, o que se casa diretamente com as questões relacionadas ao domínio da polis grega por parte de Alexandre o Grande, porque nesse sentido os gregos param de investigar propriamente o que representa a vida social, a política, e fazem filosofias mais introspectivas, mais voltadas a questões que aparecem em todo e qualquer ser humano. Né? A gente fez um resumo muito breve, que você pode acompanhar por aí, para que você tenha, de maneira geral, o nome da escola, os principais representantes e as características gerais de cada uma dessas escolas helenísticas. A primeira que a gente vai ver, bem brevemente, é o cinismo. O principal representante é Antístenes e depois Diógenes o Cínico, ou conhecido como Diógenes o Cão. O que caracteriza, então, a escola cínica dentro do contexto da filosofia helenística? Vamos lá? Acompanha comigo. Em primeiro lugar, o desprezo aos bens materiais e a vida conturbada da polis. A sabedoria se estabelece no conhecimento de si mesmo de forma radical. Uma ironia radical diante da vida social e do próprio conhecimento atribuído aos ditos sábios. Primeiro ponto, o cinismo, então, opera num nível de ironia em relação à vida na polis. O cínico é aquele que não quer uma vida social, não quer os bens materiais. A principal figura do cinismo é, sem dúvida, Diógenes o Cínico, que também ficou conhecido como Diógenes o Cão. E por que Diógenes o Cão? Porque ele morava ali num cantinho de uma velha ágora grega, né, e vivia junto a cachorros. Morava em um barril, né, num barril, e fazia questão de demonstrar que não buscavam os bens materiais. E Diógenes ficou conhecido por uma anedota na história da filosofia, quando Alexandre o Grande o encontra nesse espaço em que ele vivia. E Alexandre, então, percebe que ele é muito sábio, chega até ele e diz: olha, o senhor é muito sábio, o senhor pode escolher qualquer coisa do meu império que eu vou te dar. E Diógenes, então, diz a ele: o senhor, por favor, se afaste, que o senhor está tampando o sol. Então, perceba, Diógenes está demonstrando de forma clara que o seu objetivo de vida é o autoconhecimento e não os prazeres oriundos do mundo material ou mesmo da vida em sociedade. Então o cinismo é caracterizado por esse desprezo à vida social e aos bens materiais. Outra escola muito importante é o pirronismo, né? Que tem como principal representante o Pirro de Élida.
Fundamentalmente, o pirronismo trabalha a ideia de que conhecimento é sensação, aproveitar as sensações e evitar o julgamento. O pirronismo é uma variação do cinismo, que conclui a impossibilidade do verdadeiro conhecimento para além do que nós sentimos, né? A ideia central do pirronismo, então, é essa, é estar centrado nas sensações e evitar o julgamento. Isso, então, é o verdadeiro conhecimento para Pirro de Élida, né? Conhecer é sentir, né? A escola pirronista deixa aí essa lição. Próxima escola, já quase concluindo aqui, é o ceticismo. O principal representante do ceticismo é o sexto empírico. O cético é aquele que, por confiar na experiência, suspende o juízo, né? O que a história da filosofia nos chama de epoqué, e atinge a não perturbação, ou seja, a ataraxia. Na perspectiva do cético, então, o importante é evitar julgamentos. O conhecimento se reduz à experiência sensível que tenho dos objetos e sentimentos que percebo. O cético crê apenas naquilo que observa, ou seja, antes de se apresentar como uma escola que apenas nega a possibilidade de conhecimento, o cético vê para crer e coloca o conhecimento apenas nesse nível. É legal porque a gente, no senso comum, costuma pensar que uma pessoa cética é aquela pessoa que não acredita em nada. Na verdade, enquanto escola helenística, o ceticismo prega uma outra questão, que é o quê? Evitar ao máximo possível o julgamento. É por isso que o cético é aquele que confia apenas na sensação. E por isso ele tem uma vida feliz. Por quê? Porque ele exercita a epoqué, ele suspende o juízo. E ao suspender o juízo, ele consegue encontrar a ataraxia, que é o quê? A não perturbação da alma. Ou seja, uma vida feliz, né? A última escola de hoje, né, bem rapidamente, é o estoicismo. O estoicismo tem como representantes aí o Zenão de Sítio, o Epiceto, o Cícero, o Sêneca, né? E todos esses autores têm em comum mais ou menos isso aqui. Existe uma inevitável ordem cósmica que deve ser aceita e compreendida racionalmente. Existe uma inevitabilidade do destino. A felicidade é assegurada pelo abandono do pathos, quer dizer, da paixão, e a compreensão racional do cosmos. A própria vida social e a política são réplicas dessa ordem racional do cosmos. A virtude está no cumprimento do dever e na vida simples. Então é muito importante entender que as escolas estoicas estão sempre vinculadas a esses princípios de compreensão de que existe uma ordem natural. Ah, então o estoico, Wilson, é um cara que aceita passivamente o destino? Não. O estoico é aquele que, pelo uso da sua razão, se afasta do pathos, quer dizer, se afasta da paixão, e compreende que há uma ordem em toda e qualquer atitude e ação humana ou mesmo da natureza do mundo, né? Para finalizar, a última escola de hoje, nós temos o epicurismo, que é o principal representante é quem? O Epicuro de Samos. Principais características do epicurismo. Os pequenos prazeres da vida é que levam o homem à felicidade. Os homens fogem da dor e buscam o prazer, mas não é qualquer prazer, e sim os prazeres moderados. Existem prazeres naturais e necessários. Quais prazeres são esses na perspectiva do epicurismo de Epicuro de Samos? Por exemplo, comer e dormir. Por outro turno, existem prazeres naturais e não necessários, como comer apenas caviar ou carnes nobres e dormir apenas em colchões especiais. Por último, né, existem prazeres não naturais e desnecessários, tais como a fama e a ostentação financeira, por exemplo. Percebam, toda a questão do epicurismo está relacionada diretamente com o cultivo dos prazeres simples da vida. Esse é o caminho da felicidade encontrado por Epicuro de Samos. Cultivar os pequenos prazeres naturais e necessários. No nosso reforço de teoria, você encontra aí um mapa mental que consolida um pouco mais essas escolas helenísticas vistas hoje aqui. A nossa referência bibliográfica. Fica aqui o meu abraço, até a próxima e bons estudos para você, pessoal!